Estamos aqui novamente no programa Um Fato, Duas Visões. Organizado, dirigido, carinhosamente transmitido a vocês por Márcia Almeida Batista, aqui ao meu lado, minha querida amiga da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noffes, da Faculdade de Educação. Hoje, Márcia, tudo bem? Tudo bom, e você, tudo bem? Ótima, caminhando, como sempre caminhando. Pandemia e o caminho continuam. Vamos que vamos, né? E aí nós temos a nossa convidada de hoje, a Juliana Quevedo da Silva Vieira, né? Ela é psicopedagoga, profissional de educação, trabalha no município de Cajamar para conversar conosco sobre o retorno de aulas presenciais na escola pública, que é um assunto sempre atual, porque é um assunto polêmico, e convidamos a Juliana, que tem experiência, know-how, né, nisto, como profissional, há muito tempo, trabalha, inclusive, em Cajamar, na escola pública, acompanhando todos os movimentos da escola pública, né, Juliana, para conversar conosco. Bem-vinda, Juliana, obrigada pela sua presença, né, e... Obrigada, bom dia, agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho aí sobre essa retomada. Certo. Então, acho que a gente começa ouvindo você, Juliana, assim, o que levou o município a retornar às aulas presenciais? Quais foram os critérios que vocês usaram para voltar às aulas presenciais? Comenta um pouquinho com a gente. Então, o município aqui de Cajamar, a gente está acompanhando desde o início, muito de perto, as questões de escolarização e pandemia. Fizemos comissões para protocolos sanitários, acompanhamento juntamente com a Secretaria de Saúde, e sempre andamos muito par e passo com eles. Todas as decisões passavam pelo crivo deles também, para que a gente desse um passo cada vez mais seguro. Então, dentro desses protocolos e discussões, acompanhamento dos casos no estado e na cidade, na nossa região também, agora, em agosto, nós optamos pelo retorno de até 50%, conforme o estado nos diz, gradualmente, com rodízio de alunos, conforme o número de estudantes totais, e baseados nesses dados também. Nós percebemos que o município deu uma desacelerada, deu uma regredida, conseguimos controlar bastante a infecção do vírus, assim como todo o estado. Então, com esses protocolos, com esses percentuais e também o desejo das famílias, foi feito pesquisas, estamos sempre acompanhando, perguntando a eles como é que eles se sentem, como é que eles percebem, e foi dada a opção de mandar ou não. Nós respeitamos a vontade da família, aquela que não se sentir ainda segura, que quer esperar mais um tempo, nós também deixamos essa opção do ensino remoto, e aqueles que preferirem foram para a escola com dias e horários agendados, organizados pelas escolas. Então, geralmente, Juliana, vão de 2 a 3... Então, eu quero saber o seguinte, quando você fala aí a escola, de que idade que idade vocês estão oportunizando o retorno, para saber, para o pessoal que está nos vendo e ouvindo, entender melhor. Educação infantil, Sim, ensino fundamental, como que é? Isso, a nossa rede vai da educação infantil, creche, até o 9º ano, né, pela rede municipal, o ensino médio é ensino estadual. Então, desde a creche até o 9º ano, nós estamos ofertando isso. Cada escola vai se organizando conforme a demanda, conforme o desejo dos pais, localização, a capacidade do prédio, para ir atendendo essa população. Então, isso é de livre escolha e vai desde a creche até o 9º ano. As professoras, como as professoras estão reagindo? Porque a gente ouve falar, independente do seu município, da divergência entre os profissionais de educação que estão em efetivo exercício. Não, eu não estou me referindo aos gabinetes da educação, mas quem está... E aí, como os professores estão reagindo a essas novas demandas, né? Os professores sempre também foram uma preocupação nossa em relação a isso, né? De quando voltar, de como voltar.
Então, nós temos as mais diversas opiniões, né? E a gente procura acolher a todos, e também, assim, dentro dos protocolos, a gente oportunizou acesso em materiais e os protocolos sanitários para que os professores se sintam o mais seguro dentro do que nós temos, né? O mais seguro possível, vamos assim dizer. Eles Juliana, já quando foram. você fala materiais, você está falando a máscara, é isso? Isso, eles receberam máscara, o face shield, álcool em gel, tem os totens com temperatura e álcool em gel nas escolas, manter o distanciamento com os alunos, né? A gente, embora seja difícil a gente não ficar tão perto, mas a gente espaçou as carteiras para que haja esse distanciamento, esse respeito, né? E todos os professores aqui já receberam ao menos a primeira dose. Alguns já fizeram a segunda, conforme a idade que o Estado foi oportunizando. E quando foi liberado para todos os profissionais da educação pelo Estado, nós fizemos o cadastramento de todos os profissionais da educação, né? Desde da merendeira, diretor, professor. Então, todos os profissionais da educação já foram vacinados com a primeira dose, ao menos. Agora já vai começar o reforço com a segunda dose. Então, todos esses campos... Pode falar, pode Não terminar. entendi. Então, todos esses campos que foram oportunizados pelo Estado, né, e a gente ofereceu aos nossos profissionais para que eles possam ter um retorno gradual, né, e assim, o mais seguro possível dentro daquilo que a gente pode, dentro do momento atual. O que eu percebi, nós visitamos escolas semana passada, e o que eu percebi, os professores, de uma forma geral, eles, ao mesmo tempo que eles estão ansiosos e tomando os cuidados, eles também estão felizes em poder retornar ao seu campo de trabalho, propriamente dito, e ver os alunos. Então, de uma forma geral, eles estão contentes, vamos dizer assim, para retornar. Não estão naquela felicidade extrema, bem dita a verdade, mas se mostram disponíveis. Né? Mas eles se mostram disponíveis, né? E abertos a esse campo de trabalhos. Alguns até brincam, né? Ah, ainda bem que eu voltei, né? Porque muitos alunos, eles nem conhecem ainda, eles só viram pela tela. Alguns nem por tela, porque nós temos crianças que não têm acesso, né? Alguns são de escolas rurais, o acesso é via rádio, o professor tem que ligar para a criança num rádio rural, então consegue falar a cada 15 dias, são vários desafios. Então, ver essas crianças para os professores, de uma certa forma, até diminui um pouquinho aquela angústia de como é que eu vou fazer. E diga uma coisa, como é que foi a adesão dos pais? Você está dizendo que eles foram consultados, né? E como é que foi manejada a adesão dos pais? Claro, eu estou pensando, por exemplo, num relato que eu tive de uma escola de alto poder aquisitivo, muito diferente do colégio público de Cajamar, mas, assim, alguns pais queriam que a escola organizasse essas idas dos alunos de acordo com as idades dos filhos. Olha a loucura. Vai ser fácil. Então, eu obviamente acho que nenhuma... porque assim, se a minha filha está no primeiro ano e o outro está na 7ª série, então ela queria que o que vai... Para não ter que ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, já que ele vai na segunda, quarta e sexta, então que os dois fossem nesse mesmo horário. O que é um contrassenso, obviamente. Sim. E aqui eu estou contando até como um anedotário. Mas eu fiquei curiosa por saber como seria essa adesão dos pais e como é lidado com eles. Como eu disse, a gente fez consultas, né, no site, as escolas mandaram no site da prefeitura, na página no Facebook das escolas, ligar para os pais, pedir para eles responderem. Então, mediante a disponibilidade dos pais, falar, não, eu quero que meu filho volte, ou, eu prefiro que ele fique um pouco fora
ainda esperando a dose da vacina, ou tem comorbidade, ou ainda prefiro que ele fique em casa, eu tenho como assistir as aulas pela plataforma, nós procuramos respeitar. E aí, diante dos pais que quiseram que voltassem, nós montamos as turminhas, né? As escolas foram elaborando seu plano de reinício, vamos dizer assim, para que fossem atendidas, respeitando todos os protocolos estaduais, nacionais, enfim. Com os pais, eu ainda não tive muito contato direto, mas os poucos pais com quem eu conversei por telefone ou por videoconferência, os pais estavam ansiosos por essa volta, porque eles perceberam que acompanhar, fazer em casa era muito difícil. Muitos deles têm um só celular para 2, 3 filhos de idades diferentes. E aí, assim como você falou, né, de adequar os horários para pais com filhos de idade diferentes, em segmentos diferentes, aulas em horários diferentes, e muitas vezes eles trabalham fora, só chegam no final da tarde. Então, para essa população, o retorno à escola foi muito bem recebido. E a gente percebe pelas crianças, elas voltam contentes, elas voltam sorridentes, todas de máscara, com uniformezinho, com álcool em gel. Todos eles... Não, eles estão uma graça, eles estão dando de 10-0 nos adultos, assim, porque eles receberam também o kit de máscaras e álcool em gel, né, individual. Então, eles deixam em cima da mesa, eles usam a máscara. Se a gente chega mais próximo por algum motivo, eles logo se higienizam. Então, assim, eles se mostram muito ativos. As mães têm colaborado, né, também com essa parte. E se então, todos quiserem ir, dá para ir? Se todos, né, conforme for aumentando o número de crianças que quiserem ir, provavelmente vai ter ajustes nesses rodízios. Tá? A depender do número da escola, tem criança que vão 2 vezes por semana, tem crianças que vão 1 vez por semana, porque eu tenho escolas com mais de 1.100 alunos, né? Então, é um porte muito grande. A gente tem uma escola aqui de Fundamental 2 que tem, por exemplo, o 6º ano que vai, a gente até brinca, que vai quase o alfabeto inteiro, do 6º A ao 6º G, H. Então, é muito aluno. Então, imagina isso, 6º, 7º, 8º e 9º fazendo isso. Então, conforme vai acrescentando crianças, tem que sempre parar, olhar e recalcular. É muita matemática neste momento para garantir a seguridade necessária e que atenda a população. Como nós retornamos dia 2, ainda nós não temos um percentual de está aumentando, está diminuindo o interesse. A partir dessa semana, talvez nós tenhamos um limiar maior para saber como é que eles estão. E aí, à medida que for flexibilizando, for sendo oportunizado, né, e o contexto se tornar um pouco mais seguro, a gente vai ampliando. Juliana, você falou espontaneamente na escola rural por rádio. Explica um pouco isso para nós, a escola do rádio, porque a gente sabe da dificuldade do remoto, a dificuldade do presencial, e você falou do rádio. Conta para nós essa experiência. Nós fizemos assessoria psicopedagógica, né, com escola e com famílias via videoconferência. E eu atendo uma região mais rural, aqui de Cajamar, pego 4 escolas rurais. Em uma delas de ensino fundamental 1, a professora estava me relatando as dificuldades do aluno, da aprendizagem, entrega de apostilas, realização das atividades, enfim, né? E aí ela me disse que ele mora nessa região mais para trás, como a gente fala, né, mais lá para o fundo, e que é uma área muito rural. Então, para conseguir telefone, né, a menina tem que ir numa área alta da propriedade para poder pegar o sinal. É quase um telefone rural mesmo, né? E é sinal de via rádio, muitas vezes, né? Aquele celular de via rádio. Então, o que a professora me falou? Que ela conseguiu organizar com essa família a cada 10, 15 dias para conseguir falar com essa pessoa, porque é um celular, vários familiares, e esse celular é usado para tudo.
Então, a gente tem essas peculiaridades no nosso município, que muitas vezes a gente tem que achar uma resposta personalizada, né? Dentro do que foi possível, dentro do que a mãe dispunha, dentro do que a família tinha, era o que se conseguiu para o momento. Tanto que essas crianças com muita dificuldade de acesso, que não estavam respondendo, não conseguíamos acompanhar, a gente também fez a busca ativa de ligar, né, para essas famílias, procurar essas famílias, ir na casa dessas famílias e verificar como é que eles estavam. E aí, acho que foi por junho, mais precisamente, se eu não estou enganada, nós começamos a trazer essas crianças que não tinham acesso nenhum a ir algumas vezes na escola, por algumas horas, para ter um atendimento com a professora, para fazer uma atividade ali com ela, mais particularizado. Então, era 1, 2 crianças por horário, 2 horas, naquela semana, 2 vezes por semana, para justamente atender essas crianças que não estavam acompanhando o ensino remoto, que foi por plataforma, foi por WhatsApp, foi por vídeo. Os professores arranjaram diversas formas para poder fazer essas aulas remotas, e quem não conseguiu por nenhum acesso, seja por qual motivo, a gente também ofereceu para que eles fossem alguns dias da semana na escola, antes desse retorno presencial. Isso traz uma outra questão, que é como está se lidando com a diversidade da classe, né? Porque assim, você está me contando que alguns alunos podiam assistir aula todo dia, por internet, outros eventualmente, outros foram até a escola, quer dizer, há uma heterogeneidade de nível de aprendizagem enorme. E o que está sendo pensado a respeito? A gente nunca descobriu tanto a heterogeneidade, né, como esse período. Nós passamos por diversas fases. Ano passado, né, no início, tudo muito confuso para todos, né? Nós temos um sistema de ensino apostilado, né? Um sistema de ensino de Cajamar, né? Sistema de ensino de Cajamar com um material didático mais baseado para nós, enfim, sempre passa por ajustes e tudo. Então, neste primeiro momento, os professores fizeram esses contatos por WhatsApp, grupos de pais, grupos de alunos, né? Depois foram para aulas no Google Meet, nós fomos nos adaptando. Depois nós conseguimos a plataforma digital desse sistema de ensino, então os professores começaram a lecionar aulas nessa plataforma. Então, tinha aulas, né, as online, né, as ao vivo, como se fala, assíncronas, e fica gravada, que fica como assíncrona para quem não pôde assistir. Alguns não conseguiram acompanhar, né, o professor mandava a aula, mandava por mensagem no WhatsApp, ligava, alguns momentos iam na escola. Agora que está voltando, nós estamos na fase de acolhimento e iniciando esse diagnóstico de o que ficou e o que precisa ser refeito. Então, nós estamos nessa fase, ao mesmo tempo a gente tem uma grande preocupação em acolher essas crianças, porque eles estão emocionalmente diferentes, estão estruturalmente diferentes, a rotina não é a mesma. Até brinquei semana passada, quando fui numa escola, que, né, a criança está totalmente deslocada, não tem o ritmo de estudo. Eu falei, nós temos que reensinar essa rotina de estudo, porque eles ficaram 1 ano e meio fora. Muitos ainda estão fora, então a gente está aí procurando esse caminho. Além disso, nós damos esse suporte de assessoria psicopedagógica para as escolas, eu e mais uma colega, a Heloísa. Então, as escolas que estão com dificuldade entram em contato com a secretaria, nós marcamos, fizemos por videoconferência muitas vezes, conversei com famílias por videoconferências, observei alunos em sala de aula por vídeo, nós também descobrimos várias outras abordagens. E também, desde o ano passado, nós começamos a elaborar o material
chamado Tempo de Recordar, que é recuperação e revisão desses conteúdos que ficaram. Começou a usar esse ano, então os professores têm o trabalho também de usar esse material de auxílio para ajudar nessa revisão de conteúdos, para tentar amenizar aí o que ficou para trás. Mas ainda não temos um dado exato, vamos dizer assim. A gente sabe que coisas ficaram. E nós estamos neste momento de acolhimento e diagnóstico. Então, nós até explicamos para as escolas para fazer esse diagnóstico com calma, ir percebendo. Semana passada também, quando eu estive em escola, entrei numa sala que a professora estava fazendo o diagnóstico de matemática. Então, ela já percebeu algumas dificuldades, já sinalizou. Os outros colegas da equipe também passaram por outras escolas, perceberam as queixas, né, e as angústias que os professores estão trazendo em relação ao português, em relação à matemática, leitura, escrita, né, alfabetização, principalmente. Então, a partir dessas demandas, a gente vai criar novos mecanismos para auxiliar eles e amenizar esse espaço que nós temos aí. Ô, Juliana, assim, esse cuidado com as crianças eu acho muito importante, é óbvio, sempre a gente valoriza, mas você falou e os pais nesse processo? Queria saber um pouco sobre os pais nesse processo. Eles comentaram de suas angústias, das suas dificuldades, como foi preparar a escola, eu entendi, para o retorno. Acolher os alunos, eu entendi. E as famílias? O que você tem a dizer esse tempo de afastamento? Ano passado foi o ano que eu mais atendi famílias, principalmente por videoconferência, o que foi até uma ferramenta que eu pretendo continuar. Nós pretendemos continuar com esse atendimento, porque muitas vezes as famílias têm horários que não são compatíveis, às vezes, com a carga horária de trabalho aqui. Atendi mãe 6:30 da tarde, 7 horas da noite, né? Porque era o horário que ela estava disponível na sua casa para conversar. E uma das queixas recorrentes dessas famílias era: como é que eu faço ele aprender? Rotina de estudo, rotina de casa. Então, o grande trabalho que nós fizemos com essas famílias foi realmente ouvir as suas angústias, né? As mães, as grandes questões dela, porque tem casa, tem o trabalho, tem o celular que precisa para 2, 3 filhos, os horários que são incompatíveis, ou quando trabalha fora, só está em casa à noite. O que a gente precisou fazer neste momento foi acolher, ouvir muito essas famílias, entender cada dinâmica delas e, dentro dessa realidade, tentar achar mecanismos de rotina que favorecessem a família e que fizesse um estreitamento de pontes também com a escola. Então, dividir a rotina de trabalho, as questões de tarefas, né? Isso a gente foi fazendo durante todo o ano e continuamos esse ano, né? O atendimento à família é o que esse foi um grande ponto, foi o que mais nos chamou a atenção para esse trabalho. O quanto a gente dá o suporte à família foi até importante para que eles continuassem, não desanimassem, não provocassem uma evasão, uma desistência. Então, teve mães que falaram assim para mim: eu não consigo organizar a rotina dele. Então, vamos sentar, mãe, vamos ouvir. Que tal se a gente fizer? Que horário que ele acorda? Que horário que ele vai dormir? Olha, nesse horário fica mais difícil. Que hora que ele está mais disposto? Assim, fazer percepções da própria rotina da casa. E é um assunto sempre muito delicado, porque a gente entra no espaço do outro. Eu entrei em várias casas, né? E as famílias entraram na minha casa também. Então, a gente foi ouvindo muito isso. Foi uma conversa assim, muito de ouvinte e de não julgamento, porque a realidade é de cada um. E procurar mecanismos que favorecessem. Muitas famílias se sentiram acolhidas, muitas mães que estavam se sentindo angustiadas, ansiosas,
foram procurar ajuda de saúde mental, né, na parte de psicologia. Amanhã a gente vai fazer até uma live, o pessoal da saúde vai fazer uma live para o pessoal da escola, sinais de ansiedade em crianças e adolescentes. Então, nós estamos não descuidando dessa população, porque a gente sabe que eles ainda estão muito fragilizados, mas a escola também foi muito parceira com as famílias de entender essa realidade, os contextos e achar mecanismos aí. Então, dentro do que a gente conseguiu fazer, assim, as famílias foram acolhidas. Bom, pelo que você fala, a gente ouve falar tem muitas informações contraditórias, que os professores não dão conta, que os pais não dão conta. Acho que o que me anima é você falar que é possível se fazer isto, independente do resultado, tá certo? Mas que é possível e que, pelo menos vocês, no Reduto do seu município, lutou bastante para que isso desse certo. Porque eu, pessoalmente, sou da educação e vejo que se houve uma profissão guerreira, foi a do professor que rapidamente tentou dar conta, e não deu conta, mas se esforçar para que isso ocorresse. Né? Precisa então, pensar o que é dar conta, né, Neide? Precisa pensar o que é dar conta. O que é dar conta? Né? Porque assim, dar conta dentro de um parâmetro é uma coisa. Perfeito. Poder fazer o máximo dentro de outro é dar conta. Então, mas eu acho que essa sua observação, Márcia, é essencial. Porque as pessoas pensam que dar conta significa fazer tudo corretamente, num tempo certo, e você está colocando que não. É o que é possível se fazer dentro de uma situação que estamos vivendo. Juliana, nós estamos fechando o nosso programa, temos 1 minuto. Gostaria que você fosse colocando suas considerações finais para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, o grupo que acompanha Um Fato, Duas Visões. Primeiro, agradecer a oportunidade que vocês proporcionaram à nossa secretaria e à psicopedagogia em especial. E foi realmente disso, né? Do que é realmente dar conta. A gente foi explicando para a escola e para os pais o que era dar conta. Não é todo o conteúdo, não é da forma que se faz, mas dentro de cada um, de como se faz, tentar fazer o seu melhor, um dia de cada vez. Eu sempre falava isso para os pais e para os professores, um dia de cada vez. E aí, ao que parece, eles foram acalmando, né? E a gente espera que daqui para frente, com uns pouquinhos, nós vamos conseguindo. Obrigada mais uma vez e para vocês, até o próximo programa Um Fato, Duas Visões. Aguardamos vocês.